Olá pessoal, voltamos então com o nosso projeto, finalmente no capítulo 2, a gente vai trabalhar com vetores no plano e no espaço. No primeiro momento a gente vai abordar a decomposição de vetores no plano, vai trabalhar com a teoria, definições e propriedades dos vetores no plano e a gente se expande para o espaço, tá? Agora é o seguinte, a gente vai trabalhar, nós já vimos isso um pouquinho no primeiro capítulo pela regra do paralelogramo, quando a gente viu um vetor resultante de uma adição de dois outros vetores. Mas agora a gente vai generalizar um pouquinho mais na decomposição de dois vetores no plano, tá? Veja o enunciado, ó, sejam dois vetores não colineares. Aí tem que lembrar um pouquinho do que são vetores não colineares, tá? Vetores não colineares são aqueles vetores que não têm mesma direção. Independente de ter mesmo sentido ou não, esses vetores aqui que eu estou representando são colineares. Mas se eu pegar dois vetores assim, com um ângulo não nulo e não de 180 graus entre eles, né? Não é assim. Ou mesmo que, lembrem que dois vetores quaisquer estão no mesmo plano, porque eu posso pegar um equivalente a ele no mesmo plano, inclusive fazendo suas origens coincidirem. Então, vetores não colineares, eles não podem ter nem um ângulo nulo, nem um ângulo de 180 graus. Então, sejam dois vetores não colineares U e V, dois vetores quaisquer. Todo vetor W, um terceiro vetor, pode ser decomposto segundo as direções desses dois vetores dados. Parece meio complicado de entender, mas vai ficar fácil de entender agora e a gente vai usar para isso a regra do paralelogramo. Consideremos que nós temos aqui dois vetores dados, tá? Os vetores U e V. E nós queremos decompor o vetor W segundo as direções de U e V. O que significa decompor o vetor W segundo as direções de U e V? Significa poder deduzir o vetor W através de operações de ou adição, ou a diferença, né, entre dois vetores, e multiplicação por escalar. Significa dizer que existe alguma operação entre os vetores U e V que gera um vetor que eu quero, que é o vetor W. Então, dentre essas operações, apenas as envolvidas são multiplicação por escalar, onde A e B para nós aqui serão números reais, escalares reais, inclusive o A ou B pode ser o zero. A adição, que também pode ser uma subtração, porque a gente já viu que é um caso particular, né? A diferença entre vetores é uma adição também. Tá? Então, o que nós queremos? Eu preciso encontrar dois valores reais que, multiplicados pelos vetores U e V, e somando ou subtraindo esses resultados, eu obtenho o vetor W. É bem essa a ideia, tá? Então, eu preciso encontrar esse vetor W. Eu vou manter a lâmina no quadro, mas eu vou refazer o desenho para a gente construir juntos esse vetor, para a gente ter essa ideia de como encontrar o W através de U e V, tá? Então, eu vou manter aqui como se tivesse o vetor U, mais ou menos aqui, está o meu vetor U, o meu vetor V, mais ou menos por aqui está o meu V, e nota, eu já tenho W, tá? Eu tenho um W que está mais ou menos por aqui, então eu tenho esse W aqui. Vetor W. Se eu tivesse apenas a resultante de U mais V, pela regra do paralelogramo, eu fecharia um paralelogramo aqui com U e com V e teria um vetor resultante que seria U mais V. Mas dá para ver que esse U mais V não é este W, né? Esse vetor W, ele tem que ser a diagonal de um paralelogramo, mas não vai ser o paralelogramo formado por U e por V, porque se eu só fechar o paralelogramo por U e por V, aqui, eu teria um outro vetor, que não é o W. Tá? Então, quer dizer que, por este desenho, por este vetor W aqui, dá para ver que eu vou precisar aumentar o módulo dos vetores U e V, mantendo os seus sentidos. Ou seja, eu vou precisar encontrar dois escalares reais, A e B, de modo a fazer o dobro de U, sei lá, o triplo de U, uma vez e meio o vetor U, não sei. Então, o fato é que agora a gente parte do resultado. Eu tenho a diagonal e quero
fechar um paralelogramo. Esse é a diagonal do meu paralelogramo. E os lados têm que seguirem o IV. Ó. Eu vou fazer as retas suportes de U e V aqui, só para a gente poder enxergar isso. Olha só, eu vou ter uma reta suporte, né, contendo o vetor U. Aqui. Vou ter uma reta suporte, contendo V. Então tá, meu paralelogramo tem lados paralelos a essas duas retas e tem diagonal no vetor W. Então o que eu faço? Ó, partindo aqui da extremidade do vetor W, eu vou passar uma paralela ao vetor V, ou a reta suporte do vetor V, até encontrar a reta suporte do U. Vamos escolher um azulzinho para isso. Então, olha só, fechei a parte superior aqui de paralelogramo, onde W é diagonal, e agora paralela à reta suporte de U, partindo aqui da extremidade do W, eu fecho o paralelogramo aqui embaixo. Então, nota que esse vetor em vermelho W, ele é o paralelogramo, ele é a diagonal desse paralelogramo todo aqui. Ó, vou apagar aqui o que sobrou das retas suportes, fica mais fácil da gente visualizar. Ok, mas notem que os lados do paralelogramo não são formados apenas pelos vetores U e V. Mas quem é esse vetor aqui que eu posso considerar como a base inferior do meu paralelogramo? Tem mesma direção que V, mesmo sentido que V, mas esse vetor aqui é maior que V. Então aqui eu estou chamando de B vezes V. Então esse vetor verde aqui é um número escalar vezes V. Como está mantendo o sentido e está aumentando o tamanho, nota-se que neste exemplo o meu B é maior do que 1. Ok? Da mesma forma, esse lado aqui do paralelogramo, né, ele não tem como lado todo o tamanho do vetor U, porque o vetor U está aqui o tamanho dele. Então o lado do paralelogramo é um pouquinho maior. Então o lado desse paralelogramo tem todo o tamanho desse outro vetor aqui, que eu vou chamar de A vezes U, um número real vezes o vetor U. Nota-se também que neste exemplo, este A é maior que 1. Porque o vetor U e o vetor AU, eles têm o mesmo sentido e o AU é maior que o U. Então, também neste exemplo, este A é maior que 1. Então, olha só, W, pela regra do paralelogramo, ele é uma adição de vetores. Quais vetores que eu estou somando e estou gerando W? Olha, se ele é diagonal desse paralelogramo que tem A, U e V, então ele é A vezes U mais B vezes P. A e B são os números reais, a gente chama de escalares reais, tais que eu consegui fechar esse paralelogramo com W no seu diagonal. Ok? Pode ser positivo, pode ser negativo, um deles pode ser nulo, pode, a gente vai ver todos os casos. Então, olha só. Sempre que um vetor, neste exemplo W, for representado dessa forma, nós dizemos que o vetor W é uma combinação linear dos vetores U e V. Tá? Então, o que envolve uma combinação linear? Envolve as operações de multiplicação por escalar e adição. Claro que essa adição, a gente já viu que pode ser uma diferença. Tá? Então, o número real que multiplica um vetor, o número real que multiplica outro vetor, somando esses resultados, tu gera um terceiro vetor. Então, a gente diz que W é a combinação linear de U e de V. A esses escalares, A e B, nós chamamos de coordenadas do vetor W, ou componentes do vetor W, tá? Nas direções dos vetores U e V. Porque nota que esse W aqui, ele é obtido decompondo os vetores U e V, né? Então, eu tenho os vetores U e V e a direção deles não muda. Eu posso mudar para fazer uma combinação linear sentido e módulo, mas não a direção. Então, a gente diz que A e V são as componentes de W, ou as coordenadas de W, segundo as direções dos vetores U e V. E aí, mais um detalhe, tá? Quando eu combino linearmente dois vetores não colineares, então de novo, tá? Dois vetores que tenham um ângulo entre eles, um ângulo que não seja nem 0, nem 180, né? Porque se for 180 aqui, eu tenho dois vetores de mesma direção, se for 0, também tenho vetores de mesma direção. Então tem um ângulo aqui, não
graus. Quando eu combino dois vetores não colineares, tá? Eu digo que eu gero uma base para um plano. O que isso significa? Quaisquer dois vetores. Vamos pegar um azul de exemplo. Quaisquer dois vetores. Então, um lá e outro aqui. Dois vetores sempre estão no mesmo plano, por quê? Porque eu posso manter um deles fixo e pegar um equivalente ao outro vetor coincidindo a mesma origem, né? E se eu tenho esses dois vetores aqui, vocês não conseguem enxergar que existe um plano que contém esses dois vetores simultaneamente? Existe, né? Então eu posso dizer que esse plano que eu estou imaginando aqui, né, que contém os dois vetores, foi gerado por eles. Então eles são base para este plano. Vou pegar qualquer superfície lisa, tá? Então aqui tem um plano. Eu posso ter eu posso ter um par de vetores não colineares que geram esse plano aqui, que são base para esse plano. Bastando para isso pegar dois vetores que não sejam colineares e que pertençam a este plano aqui. Então eu tenho uma base para este plano. Ela não é única, porque eu peguei esses dois vetores, mas eu poderia ter pego quaisquer outros dois não colineares e formaria uma base para este mesmo plano. Tá? Então eu tenho infinitas bases para um mesmo plano. Então o que é base? É um conjunto ordenado de vetores. Do plano eu só preciso de dois vetores. É um conjunto ordenado de dois vetores não colineares. Porque se eles fossem colineares, se eu pegasse dois vetores com a mesma direção, dois vetores colineares, eu não poderia dizer que esses dois vetores são base para esse plano. Não são, né? Porque eu consigo definir um plano com esses dois vetores. Eu posso ter esse plano, mas se eu começar a girar esse plano aqui, eu tenho vários outros planos que também contêm esses mesmos vetores. Por isso que eles têm que ser não colineares. Claro que a gente vai trabalhar com uma base específica, tá? A gente vai trabalhar com uma base que é chamada de base canônica. Claro que vocês já trabalharam com cálculo, já trabalharam com funções, já trabalharam com geometria analítica lá no seu ensino médio, e vocês já trabalharam com plano cartesiano, eixo x, eixo y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. É um plano formado por estes dois eixos em particular, que tem dois vetores formando esses eixos, formando esse plano. E a gente vai trabalhar com esses vetores mais especificamente. Para poder definir que base é essa que a gente vai trabalhar, a gente vai definir primeiro o que é uma base ortonormal. Base ortonormal, ela tem duas características, tá? Os vetores da base formam um ângulo reto, tá? Então tem 90 graus entre os vetores da base. Essa é a primeira característica, tá? Então, essa é a característica de ela ser ortogonal. E ser ortonormal é ser ortogonal e o vetor ser vetor normal. O que é vetor normal? É o vetor em que o tamanho dele tem apenas uma unidade de medida. A unidade que tu estabeleces, uma unidade de medida do teu vetor. Tá? Então o que é uma base ortonormal? Ortogonal e normal ao mesmo tempo. Então, ângulo de 90 graus e ao mesmo tempo os vetores da tua base têm uma unidade de medida. Okay? Então a gente vai trabalhar com esses vetores para formar a base do plano cartesiano, que é o plano que a gente vai trabalhar. A notação para essa base, tá? É uma base ortonormal. Base ortonormal. A gente chama assim, ó. E1, E2, tá? É a notação para essa base, a ortonormal. Tem uma base, e tem infinitas bases ortonormais, mas tem uma em particular. Por que eu digo que tem infinitas bases ortonormais? Eu tinha mostrado assim, nessa posição os vetores para vocês. Tá? Considerando que esses vetores têm módulo 1, tamanho 1. Se eu pegar esses mesmos dois vetores e rotacionar, eu não continuo tendo uma base ortonormal, os vetores são os mesmos, ângulo de 90 graus entre eles, só em referência a algum plano eu tenho uma rotação diferente. Né? Se eu girar aqui eu tenho infinitas bases ortonormais. Nós vamos trabalhar em particular com uma, que é exatamente nessa posição. Ó. Um vetor na horizontal e um vetor na vertical. Esta
base ortonormal chama base canônica do R2. Tá? É a base canônica que vai gerar justamente o plano cartesiano que a gente está trabalhando, que é o x e y. Tá? Eixo das abscissas e das ordenadas. Então a gente trabalha convencionalmente nesta posição, chamada base canônica. A nossa base canônica, que é, então aqui a gente vai trabalhar canônica, formada por dois vetores ortonormais que nós chamaremos em particular de vetor I e vetor J, onde o vetor I vai ser um vetor extraído do eixo das abscissas, do eixo X. O vetor J é um vetor extraído do eixo das ordenadas, do eixo Y. Lembrando que eixos são retas ordenadas. A gente já conhece a ordenação. Qual é o sentido que nós damos por positivo no eixo X e no eixo Y, né? Eixo X, sentido esquerda para direita. Eixo Y, sentido positivo, né? De baixo para cima. Então, quando a gente trabalha com o nosso plano cartesiano, a gente trabalha com algo assim. Então, eixo X, né? Eixo Y, a gente sabe que o plano cartesiano falam 90 graus entre eles. E onde estão os nossos vetores I e J? Pode passar. Os nossos vetores I. O I, então, é um vetor extraído do eixo X. E lembrando que ele tem uma unidade de medida, então o meu I está por aqui. Uma unidade de medida em cima do eixo X. Chama ele aqui de I. O J, forma 90 graus com ele, está sobre o eixo Y, tem uma unidade de medida. Então, o meu J está aqui. Então, o meu J. Tá? Então, olha só, os vetores I e J formam a base para esse plano, que é o plano que a gente conhece como plano cartesiano. Qualquer vetor que eu tome neste plano cartesiano, e aí vem, né, a nossa combinação linear, por exemplo, pega um vetor V no teu plano cartesiano. Vamos pegar um vetor V aqui. Aqui o meu vetor V. Eu posso escrever o vetor V como uma combinação linear dos vetores I e J. Né? Bastando para isso multiplicar o vetor I por um escalar real, multiplicar o vetor J por um escalar real e somar esses resultados. Quem são esses escalares? Se eu for fechar ali, então, ó, pela regra do paralelogramo, meu vetor V é a diagonal de um paralelogramo, que neste caso, esse paralelogramo vai ser um retângulo, já que os eixos X e Y são ortogonais, né? Então eu preciso, ó, paralelo ao Y ali, fechar um lado do meu paralelogramo, paralelo a X, fechar o outro lado do meu paralelogramo, e olha só, fazer em verde aqui mais para baixo um pouquinho, todo esse vetor aqui e todo esse outro vetor aqui formam os lados do paralelogramo, que nesse caso particular é um retângulo, que tem V como sua diagonal. Esse vetor em verde aqui, ele é o vetor I multiplicado por escalar real, que neste desenho é positivo, né? Então, quando a gente tem um ponto sobre o plano XY, rapidinho aqui para poder entender aqui. Aqui a gente está lá no nosso plano cartesiano, XY. Quando tu tens um ponto qualquer neste plano, né? Aqui está o meu ponto. Analiticamente a gente diz que esse ponto tem abscissa X e ordenada Y. Quem é o X? O X é o escalar que representa o valor da abscissa sobre o eixo X. Aqui esse aqui é um valor para X. O segundo valor fica para a ordenada, né? Existe uma ordem. É o Y. Então aqui são valores reais. Então quem é esse vetor V aqui? Vai ser um número X vezes o vetor I. X vezes o vetor I. Está mantendo aqui a direção do I, nesse exemplo o sentido do I, e o meu vetor verde nesse exemplo é maior que o I. Então esse meu X nesse exemplo é maior que 1. A mesma coisa aqui também. Ó. Quem é esse vetor verde aqui?
mesma direção, sentido de J, maior que J, ele é um Y vezes o vetor J. Esse X e esse Y estão fazendo aquele papel do A e do B na combinação linear anterior. Então, quem é o meu vetor V? XI mais YJ. Ou seja, V é uma combinação linear dos vetores da base canônica e J, que é a base que a gente vai trabalhar agora até o final do capítulo. Ok? Enquanto é isso,